Evangelho de Mateus, capítulo 24. Está feliz, irmão? Misael, quando você estava tocando bateria, eu vi uma unção tão forte sendo derramada sobre a sua vida. O Senhor me levou a Isaías capítulo 10, versículo 27, que diz que a unção despedaça todo jugo. Existe uma unção específica sobre a sua vida. Quando você tange os tambores da bateria, existe uma unção tão genuína partindo de dentro de você. E essa unção está sobre a sua casa, essa unção está sobre todas as áreas da sua vida. Deus está visitando a vergonha que vocês carregam dentro da sua casa, e o Senhor diz que no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, no lugar da vossa humilhação terás alegria perpétua. Existe uma unção muito profética sobre a vida de vocês nos próximos dias, e vocês viverão coisas que vocês não viveram nos últimos 3, 4, 5 anos. O Senhor diz que está chegando um tempo de aceleração profética, de um mover sobrenatural em todas as áreas da casa, da família de vocês, porque existe uma unção que está despedaçando todo jugo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 10. Diz assim: nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, mais uma vez queremos te pedir pela tua graça. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é infalível, que é inerrante. Nós, Pai, temos certeza que a tua palavra é suficiente para nós nessa noite. Nós te pedimos para o teu espírito de sabedoria e de revelação. A minha oração é que nós não saímos daqui da mesma forma que chegamos, mas sejamos transformados de glória em glória, sejamos ministrados e constrangidos pelo seu amor nessa noite. A minha oração é que nós sejamos encorajados, despertados uma vez mais a te amar como nunca te amamos antes, que acessamos um lugar profundo do seu genuíno amor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. O título dessa mensagem é: tudo é vaidade, menos amar a Deus. A centralidade do Evangelho é Cristo. Talvez na sua vida Satanás não tenha a capacidade de tirar Jesus da sua vida, mas ele fará de tudo para que Jesus seja colocado no lugar errado. E a proposta do Evangelho é satisfação. João capítulo 2 diz que havia um casamento, e para mim o casamento é o lugar mais feliz da terra. Eu não sei para você, mas para mim é. Talvez vocês que já tiveram a experiência de celebrar um casamento ou de ter um casamento, uma festa de casamento, você sabe que é o melhor dia da sua vida. Você como um marido, você veste o melhor, como que fala? Terno? Terno é muito brega. Como que é? Smoking, aí sim. Glória a Deus. A noiva veste o melhor vestido. Aquele teu tio que foi chamado para ser padrinho de casamento, ele não tira a camiseta do Corinthians. No casamento ele tira, e é o melhor tio, mais ajeitadinho que está lá no casamento. Só que a Bíblia fala que em João capítulo 12, o lugar mais feliz da terra, o vinho acaba. E vinho na Bíblia significa alegria, ou seja, até no lugar mais feliz da terra, a alegria acaba. E Jesus está nesse cenário, e a Bíblia fala que Ele transforma a água em vinho.
E o mestre Sala, quando prova do vinho, diz: não é comum que num casamento se serve o melhor vinho no final. É porque Jesus estava propondo que o único lugar que nós teremos plenitude de alegria não vai ser no lugar mais feliz da terra, vai ser nele, porque ele é a revelação visível do Deus invisível, como nos diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15. E é muito interessante porque no Evangelho existe uma particularidade. Jesus, ele nunca investiu na multidão, Jesus, ele sempre investiu no encontro. Talvez o versículo mais famoso para o cristão brasileiro é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que Jesus não fala essa palavra a uma multidão, Jesus, ele libera essa palavra a um homem chamado Nicodemos, porque mais uma vez o Evangelho não está propondo para a multidão, o Evangelho sempre está propondo para o encontro. Talvez você pode estar aqui em meio a uma multidão, mas Jesus quer investir na tua particularidade e quer ter um encontro genuíno para Ele manifestar o amor dEle sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui hoje pensando que você perdeu toda a sua herança, mas você está enganado. O filho pródigo não perdeu toda a herança, porque quando ele volta para a casa do pai, ainda tem anel, ainda tem túnica e ainda tem sandália. O pai não deu toda a herança ao filho pródigo, porque saberia que o filho pródigo algum dia irá voltar. Você não perdeu toda a sua herança, ainda existe anel, ainda existe túnica, ainda existe sandália. Você continua sendo filho amado, escolhido por Jesus. E aí mais uma vez em João capítulo 4, você vai ver que Jesus tem um encontro não com uma multidão. Jesus agora está tendo um encontro com uma mulher improvável e talvez excluída no seu contexto social. E aquela mulher diz: Senhor, dá-me a água de beber. Jesus fala: se você beber desse poço, voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. O único lugar de satisfação é em Jesus Cristo, o único lugar de plenitude é em Jesus Cristo. Nenhum consultor imobiliário pode te prometer que a melhor casa vai te manter feliz. Somente Jesus diz: se você beber de mim, você jamais terá sede. Se você comer de mim, você jamais terá fome. O lugar de satisfação não são em coisas, o lugar em satisfação está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Por isso que Jesus nunca vai investir na nossa individualidade. Jesus, ele sempre está propondo um relacionamento e uma intimidade ao encontro. O Evangelho, ele tem a capacidade de tocar o homem mais famoso na sua religiosidade, como Nicodemos, mas também o Evangelho tem a capacidade de encontrar uma mulher improvável em meio à sociedade. Esse é o Evangelho que eu creio, que toca os importantes, mas também toca os excluídos, que toca os importantes, mas toca os improváveis. E se existe algo que nós precisamos restaurar em nosso coração, é o amor a Deus. Porque esse é o primeiro mandamento. E Deus, ele precisa restaurar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Você pode falar para a pessoa que está do teu lado: Deus quer restaurar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos é ser uma geração de prioridades, alguém que coloca Deus em primeiro lugar, alguém que está amando a Deus como nunca amou antes, alguém que está amando a Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua força. A primeira revelação que nós precisamos ter do Evangelho é que Deus os amou primeiro. Deus chamou primeiro antes de você ser amado pelos seus pais. Deus chamou primeiro antes de você ser amado pelo seu marido. Deus chamou primeiro antes de você ser amado pela sua esposa. Deus chamou primeiro antes de ser amado pelos seus filhos.
É muito interessante porque lá em casa eu sempre chamo o Isaac, que já fala, Júlia. Eu falo, eu te amo. E ele diz, eu te amo mais. Eu falo, não, eu te amo mais, filho. Ele diz, não, pai, eu te amo mais. E talvez ele pode chegar em algum momento e dizer, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí eu fico sem saída. Até que no outro dia eu encontro ele e eu falo, filho, eu te amo. Ele diz, eu te amo mais, pai. Eu digo, não, filho, eu te amo. Não, eu te amo do tamanho de Jesus. Não, filho, mas eu te amei primeiro. Não tem como o filho amar mais que o pai ama. O pai te amou primeiro, e essa é a melhor revelação que você pode carregar ao longo da sua vida. Você quer ser curado da paternidade? Seja amado por Deus. Você quer ser curado da orfandade? Seja amado por Deus. Você quer ser curado da depressão? Seja amado por Deus. Você quer ser curado da ansiedade? Seja amado por Deus, porque tudo é vaidade, menos amar a Deus. Agora Jesus está na sua fala escatológica e profética sobre o fim dos tempos. E a primeira coisa que é evidenciada, que a iniquidade vai aumentar. E consequentemente, quando a iniquidade aumenta, o amor diminua. E a Bíblia fala que pela iniquidade de muitos aumentar, o amor de quase todos esfriaria. O amor de quase todos. Mas coloca a mão no seu coração e diz, eu não sou aqueles que vai esfriar. Eu sou aquele que vai permanecer queimando de amor. Eu sou aquele que vai permanecer com a palavra de Levítico 6,13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem fogo aí? Que esse fogo seja de amor. Se nós viveremos um avivamento, o avivamento não vai vir apenas com poder, o avivamento vai vir encharcado de amor. Se há um lugar que nós somos constrangidos, não é pela santidade de Jesus, há um lugar que nós somos constrangidos, é pelo amor de Jesus. Ele nos alcançou pelo seu amor, Ele nos escolheu pelo seu amor. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Jesus, a partir do seu amor, decide nos perdoar. E nós, a partir do seu perdão, decidimos amar. Lucas 7:47 diz, quem muito foi perdoado. Você pode dizer assim, isso para a pessoa que está do teu lado, quem muito foi perdoado. Não, diga para ela com voz de profeta, diga com ela como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, quem muito foi perdoado, muito ama. Pastor, olha o meu pecado. Será que Jesus pode perdoar? Pode perdoar, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Não julgue aquele que está amando Jesus radicalmente, porque você não sabe o tamanho da consciência de perdão que ele carrega. Ele carrega um grande perdão, e por isso que o amor de Deus foi manifestado sobre a vida dele. Sabe por que Paulo disse que considerava tudo perda por causa de Cristo? Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz, eu considero todas as coisas como perda por causa de Cristo. A causa não era a sua vida profissional, a causa não era os seus sonhos, a causa era Cristo. Cristo não é um meio para mim conquistar o que eu quero. Cristo é a finalidade de todas as coisas. Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é um meio para eu conquistar o que eu quero, Ele é o fim de todas as coisas convergem nele, e a partir dele tudo se fez, a partir dele nós somos transformados. O fundamento do Evangelho é amor. Nós até podemos aprender com os outros acerca de como administrar o nosso dinheiro.
Nós podemos até aprender com os outros a melhor forma de investir os nossos recursos. Nós até podemos aprender com os outros algumas coisas dessa terra. Mas sabe com quem que você vai aprender a amar? Não são com os homens, são com Jesus. Pedro foi um homem violento no amor, porque quando Jesus chega para restaurar a sua vocação, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta é feita por 3 vezes. É o tanto de vezes que Pedro negou. O mesmo tanto que Pedro negou foi o mesmo tanto que Jesus perguntou o quanto ele amava. Não importa o quanto você rejeitou a Cristo, não importa o quanto você está desejoso a amar Ele como nunca antes. Talvez eu possa perguntar para você: quem aqui deseja a Deus? Talvez todos nós levantássemos as nossas mãos. Mas agora eu quero perguntar para você: quem aqui só deseja somente a Deus? É uma outra pergunta. E a Bíblia está falando que pela iniquidade de muitos aumentar, o amor de quase todos esfriaria. Nós não podemos cooperar para que a iniquidade aumente. Nós não iremos cooperar para que a iniquidade aumente. Nós iremos cooperar para que o amor não diminua. Que nós assumimos essa responsabilidade diante do Senhor. Que nós assumimos a nossa responsabilidade diante do Pai, para amar ao Senhor acima de todas as coisas. Existe uma definição, quando Deus está falando com Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, dizendo: Moisés, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E existe uma definição para amar a Deus de todo o seu coração. Aí Deus fala: Moisés, você precisa me amar com todo o seu entendimento. E existe uma definição para amar a Deus com todo o seu entendimento. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, você precisa me amar com toda a sua alma. E existe uma definição para amar ao Senhor com toda a sua alma. Mas quando ele termina dizendo: Moisés, digam ao povo que eles precisam me amar com toda a sua força. E literalmente a Bíblia está dizendo que nós precisamos adorar a Deus com toda a nossa força. Não existe equilíbrio para amar a Deus, porque Salmos 63 verso 3 diz que o amor dele é melhor do que a nossa própria vida. Você precisa ter equilíbrio na sua vida profissional. Você precisa ter equilíbrio na sua vida financeira. Você precisa ter equilíbrio na sua vida acadêmica. Porém, você não pode ter equilíbrio para amar a Deus. Você precisa ser profundo e intenso, constante neste lugar, para que, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 3 versículo 7, se eu não me engano, está na Bíblia, para que possais compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que possais ser cheios de toda a plenitude de Deus. Se existe um conhecimento pleno de Deus, o caminho é amor. E o amor está junto com a paz que excede todo o entendimento. Sabe como que nós desfrutamos de algo que excede todo o entendimento? Abrindo mão do direito de entender. Jesus, ele disse para os seus discípulos, em João capítulo 13, versículos 6 e 7, ele diz: o que eu faço vocês não entendem agora, mas chegará um dia que haverá pleno conhecimento da minha vontade sobre a vida de vocês. Vocês estarão cheios de todo o conhecimento da minha vontade. Talvez você está em algum processo, talvez você está em alguma circunstância que você não está entendendo, mas o Senhor diz: espere, acalma o teu coração. Talvez você não entenda agora, mas porque eu faço tudo perfeito ao meu tempo, e chegará o tempo que eu trará revelação, luz para tudo aquilo que eu estou realizando sobre a sua vida. Satanás não pode falsificar um falso amor. Não tem como Satanás imitar o amor de Deus. Por isso que nós só aprendemos a amar com Ele. Em Lucas capítulo 15, ele fala no contexto da poda. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Se vocês querem
sair de um lugar de multidão e acessar um lugar de discípulo. Um novo mandamento vos dou. Eu falei para o fariseu: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora para os meus discípulos eu estou te dando um novo mandamento: ame uns aos outros como eu vos amei, entregando a minha vida uns aos outros. João capítulo 13 diz que os discípulos que estavam com Jesus, ele afirma: eu os amei até o fim. Você tem noção que Jesus te ama até o fim? E não porque terminou, mas que existe uma finalidade de você se tornar aquilo que Ele deseja que se torne. E nós vamos sempre se tornar parecido com aquilo que nós amamos. Se nós amamos a imagem, nós se tornamos idólatras. Se nós amamos o dinheiro, nós se tornamos avarento. Mas agora a minha pergunta: se amamos a Deus, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você sempre vai se tornar parecido com aquilo que você ama. Por isso que Deus está dizendo: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não é porque Deus tem a necessidade de ser amado, é porque você tem a necessidade de amar alguma coisa. Por isso que Deus coloca em primeiro lugar a amá-lo. E às vezes nós estamos confundindo opções com prioridades. O Evangelho não se trata de opção, o Evangelho se trata de prioridade. O reino não se trata de opções, o reino se trata de prioridade. Santidade ao Senhor não se trata de uma opção, santidade ao Senhor se trata de uma prioridade. Quando ele foi falar com Marta em Lucas capítulo 10, versículo 42, ele diz: Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Deus não quer dar direções para as nossas opções, tudo que Deus quer é restaurar a nossa prioridade. Deus quer restaurar o primeiro mandamento em primeiro lugar, porque tudo é vaidade, menos amar a Deus. Menos amar a Deus. E a maioria das promessas bíblicas são para aqueles que amam o Senhor. Quando eu cheguei aqui, a Gabi disse: pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse: uau! Todas as promessas, ou se não a maioria delas, é para aqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Em outros textos bíblicos, Paulo diz: aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos nunca ouviram e jamais chegou no teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você quer viver a totalidade da promessa de Deus na sua vida, seja encharcado pelo amor dEle. E esse amor, ele não estabelece um muro, esse amor estabelece uma mesa, porque Deus quer partir o pão, para que os seus olhos se abram e veja que a frustração que você carregava já não é mais suficiente, agora a sua alegria está nele. A sua alegria está nele. A maior revelação que você pode carregar é que Deus te amou primeiro. Deus te amou antes de você pecar. Deus te amou antes de você tentar fugir. Deus te amou antes de você desanimar. Deus te amou antes de você ter crise de ansiedade. Deus te chamou antes de você ter crise do pânico. Deus chamou antes de você ter depressão. Deus chamou antes de toda circunstância superficial, porque essa leve e momentânea tribulação não é comparado com o eterno peso de glória que virá sobre a sua vida. Deus está ministrando em alguém aqui nessa noite. Talvez essa semana você não conseguiu dormir direito, e Deus está dizendo: eu te amei primeiro. Essas preocupações que estão tentando te sufocar não vai parar o meu propósito sobre a sua vida, porque aquilo que eu irei fazer na sua vida, os seus olhos não viram, os seus ouvidos nunca ouviram e jamais chegou no teu coração. Jesus quer que você saia da multidão
que só quer suprir a necessidade com um pão perecível. Deus quer que você acesse um encontro verdadeiro, e a partir do encontro você entenda que Jesus só multiplicou o pão para revelar quem Ele é. Para a multidão Ele multiplicou o pão e supriu a necessidade, mas para os discípulos Ele disse: vocês vão entender o que eu fiz. Sabe, aquele pão é perecível, mas porém eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu só fiz aquilo para revelar quem eu sou. Para a multidão eu supro a necessidade, mas para o discípulo eu quero ter um encontro de gerar relacionamento e intimidade a partir da fé. Milagre não é suficiente para sustentar a tua fé. O que sustenta a tua fé é intimidade e comunhão com Deus. Vou falar novamente: um milagre somente não é capaz de sustentar a sua fé, mas o que sustenta a tua fé é o nível de intimidade e relacionamento com o amor de Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que você vai desagradar alguém que você não tem intimidade? Deus só está dizendo para aqueles que têm intimidade: é impossível você ter intimidade comigo sem fé. É impossível você me agradar sem fé. Jesus não estava falando isso para a multidão, Jesus estava falando isso para o encontro. Jesus estava dizendo: o que sustenta a fé não é um milagre, o que sustenta a fé é o meu amor. Paulo falou acerca do amor num contexto de dons, e é muito interessante, porque o amor está no contexto de dons, mas também não está no contexto de fruto. É o mesmo amor, é o amor ágape, é o amor de Cristo. Porque o amor está no contexto de dom, está no contexto de fruto. Porque o amor é o fundamento do Evangelho. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Você pode falar para essa pessoa que está do teu lado: o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor não é um arrepio, o amor é uma pessoa íntima que deseja ter comunhão com você. Você pode aplaudir Jesus aqui, irmãos? O amor de Cristo nunca vai estabelecer regra. O amor de Cristo sempre vai estabelecer honra. Honra não é uma tradição. Honra é um mandamento dado para os filhos. Quando a Bíblia está falando sobre honra, ele está proposto para os filhos. E os filhos são sustentados pelo amor do Pai, são constrangidos pelo amor do Pai, são corrigidos pelo amor do Pai, são exortados pelo amor do Pai, são encorajados pelo amor do Pai, são ativados pelo amor do Pai, são despertados pelo amor do Pai. Os filhos são constrangidos pelo amor do Pai. E agora Paulo, ele está falando sobre o amor, e ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 34: busquem os dons com zelo. E no versículo 1 ele diz: não sejam ignorantes acerca dos dons. Só que ele termina o capítulo 12 dizendo: busque os dons com zelos. Busque os dons com zelo. 34, versículo 34. Versículo 31. Aí. Entretanto, busque com dedicação melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Paulo, para introduzir o capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele se esforça, que ele se empenha, para que o capítulo inteiro revelasse o verdadeiro amor.
Ele termina o capítulo 12 dizendo: acerca dos dons, busquem com zelo, mas agora vos falarei um caminho mais excelente. E ele começa o capítulo 3 dizendo: você pode falar a língua dos anjos, mas se te faltar amor, nada disso te adianta. Você pode ter a fé que move montanhas, mas se te faltar amor, nada disso te adianta. Ele fala: você pode ter a generosidade de vender tudo e dar aos pobres, mas se te faltar amor, nada disso te adianta. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas o amor também nunca acaba. E ele termina no capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo: pois permanecerão essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Sabe por que o amor é o maior delas? Por que você vai precisar de esperança na eternidade? Por que você vai precisar de fé na eternidade? A única coisa que você vai ficar fazendo por toda a eternidade é amando o amado, e o amado dizendo que te ama. É você amando o amado e o amado dizendo que te ama. De eternidade em eternidade, de geração em geração, de graça sobre graça, de glória sobre glória. Tudo é vaidade, menos amar a Deus. Você pode se colocar de pé? Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Que você seja uma referência, não de vaidade, mas que você seja referência de amor. Que você não seja referência de religiosidade, mas que você seja referência de pureza. Que você não seja a referência de culpa, mas que você seja a referência de perdão. Quando nós chegarmos na eternidade, haverá um homem com as mãos furadas, apontando que ele venceu todas as suas dores. Mas você também vai mostrar as tuas cicatrizes, vai dizer: eu era carregado de culpa, agora estou carregado de perdão. Porque Lucas capítulo 7, versículo 47 diz: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você se compromete nessa noite a amar o Senhor? Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que você perdeu toda a sua herança, mas você não perdeu toda a sua herança, porque o Pai não te deu tudo que era teu. O Pai separou a melhor herança para a sua volta. Você talvez foi carregado de culpa, pensando que você perdeu toda a herança, mas os recomeços de Deus são mais preciosos do que o começo de todas as coisas. Deus começa com Saul, mas recomeça com Davi. Deus começa com Adão, mas recomeça com Jesus Cristo. Os recomeços de Deus sobre a sua vida serão mais intensos, serão mais poderosos, serão mais genuínos do que o começo de todas as coisas. Você está se culpando que você perdeu no meio do processo, mas o Senhor diz: volte ao lugar que você caiu, volte ao primeiro amor, recomece a partir da minha graça, recomece a partir do meu amor. Saia do lugar de condenação, saia do lugar de culpa, saia do lugar de crise e acesse um lugar de satisfação na minha presença.